Aleluia! Graça e paz, nós estamos aqui no nosso podcast Pergunta Por Quê para um dia especial. Você, nossos seguidores, prepare seu coração. Hoje eu estou recebendo muita gente especial, gente do coração, com um assunto que é edificante, principalmente bíblico. Vamos para o nosso podcast Pergunta Por Quê. Sobe o som aí, DJ Ivan Justino. Eu tenho convidados maravilhosos hoje e eu quero começar pelo meu lado direito. Gente de alto calibre, gente influente, gente que veio repartir a Bíblia, sua história, seu coração e seus princípios conosco. Eu estou recebendo aqui um dos príncipes, Fábio Aposan, pastor, pai e principalmente produtor e um grande músico. E é um prazer receber você no nosso podcast. Pai do Senhor, Deus te abençoe. Tudo bom, meu pastor? Uma honra poder participar desse momento aqui, né? Já que está começando, por enquanto está sendo uma honra e bem leve, né? Porque a gente sabe que no decorrer do podcast, né? Algumas coisas podem acontecer. Podem acontecer. Mas é um privilégio poder estar aqui conhecendo a sua casa, a sua família. Que honra. Eu estou igual aquele texto, né? Antes eu conhecia o senhor só de ouvir falar, né? Mas agora eu estou contemplando com os meus olhos. Eu sei que vai ser muito bom também, porque eu estou com os meus amigos aqui, que o senhor vai apresentar daqui a pouco, e está sendo maravilhoso. Por enquanto eu estou calmo. Ele está calmo, hoje é um podcast tranquilo. Já deu para perceber como vai ser esse podcast e os assuntos. Também para fazer parte da nossa bancada desse podcast maravilhoso, estou recebendo um produtor, compositor, músico, pai, um príncipe, um servo de Deus também, Ed Oliver. Deus te abençoe, graça e paz. Fala, meu pastor, muito obrigado pelo convite, uma honra poder estar aqui nesse episódio, iniciando esse projeto maravilhoso, né, que a gente tinha conversado. Isso. E agora vendo nascer com esses meus amigos aqui. Honra estar com vocês aqui também, tenho certeza que vai ser benção. Já tomei um copo de água antes de começar o negócio aqui. Falei assim, me dá mais um aqui para que vamos ver o que vai acontecer, mas vai dar tudo certo, pastor. Se nos bastidores já tá fervendo, imagine, meu Deus do céu. E para ela tomando água aqui. E para compor a nossa bancada, finalizar a nossa bancada com o Fábio Aposan, Ed Oliver, eu tô recebendo ela, cantora, serva de Deus, uma princesa conhecida popularmente como a Beyoncé Gospel. É um presente receber ela aqui. Paloma Posse, graça e paz, nega. Paz, pastor, paz, meninos. É sempre uma honra poder dividir mesa com vocês. Eu aqui, gente, eu já sei que eu estou para aprender mais ainda com vocês, como eu já tenho aprendido em todos esses anos. Então é uma honra, mais uma vez, estar com vocês. Poder rir e aprender com vocês é um privilégio e, por enquanto, tá bom, como diz o Fábio. Vamos ver, mas estou muito feliz. A ideia desse podcast, eu fiz questão de fazer essa bancada especial. Com a cantora, um produtor e músico também, para discutirmos sobre o assunto da música gospel no Brasil. Então, certamente você que está consumindo esse conteúdo, é um conteúdo muito mais do que pontuação, mas discernimento. Nós não trabalhamos com debate. A ideia do podcast Pergunta Por Quê não é debater, é instruir e esclarecer. Então, por isso que eu convidei essa bancada, porque eu queria que vocês ouvissem um pouco do posicionamento da visão do Fábio, posicionamento e visão do Ed, posicionamento e visão da Paloma Posse e o meu posicionamento e minha visão, que é comedida. Minha visão aqui é bem... Eu não gosto de confusão, minha coisa é básica. Fora tudo isso, nós já estamos selecionando algumas perguntas dos nossos telespectadores, gente que está nos acompanhando, que pelo Instagram já fez algumas perguntas. Mas eu queria começar a nossa conversa, nosso bate-papo maravilhoso, fazendo uma primeira... Estão preparados, não? Não. Isso é igual saltar do avião por causa do paraquedas. Me dá um panorama geral da música gospel do Brasil. Um panorama geral da música gospel no Brasil. Eu penso que todos os nossos seguidores, telespectadores, ouvintes no podcast também, estão ansiosos para ouvir de Fábio, do Ed, de Paloma.
um panorama geral sobre a música gospel no Brasil. Nessa primeira pergunta, eu não estou falando na perspectiva igreja, eclésia. Eu estou falando na perspectiva que vocês, como produtores, como músicos e etc. Nós queremos ouvir de vocês qual é o panorama que vocês podem dar sobre a música gospel no Brasil. Até a maioria de vocês, com 10, 15, 20 anos de carreira, se tem alguém que pode falar com propriedade, são vocês. Vamos começar com o Fábio. Dá um panorama para nós, na sua perspectiva. Bom, assim, pastora, a música gospel, né, nos últimos anos, ela teve um crescimento assim realmente assustador, né? Até mesmo por conta da digitalização. Isso fez com que os lançamentos, porque antigamente, né, as pessoas precisavam, né, esperar, né, o disco físico chegar no lugar. Então, assim, não tinha o acesso que nós temos hoje com relação à internet. Então, isso acabou fazendo o quê? Deu voz para muita gente, teve essa popularização da música gospel, teve esse crescimento assustador. Mas, ao mesmo tempo, também, a minha preocupação, e não somente preocupação, mas a minha observação, né, é que nós temos que ser também cuidadosos, né, com relação a tudo aquilo que leva ao título de gospel, né? Mas se a gente não tomar cuidado, na verdade é um grande estrago que a gente está trazendo para a nossa própria vida, né? Mesmo porque música é uma das formas assim mais eficazes que existe assim de ensino, né? Tem gente que sabe a ordem dos livros da Bíblia porque aprenderam a música lá na escola dominical com a tia da salinha, né? Então, assim, o crescimento foi assustador. Então, assim, a música saiu dos muros da igreja. Então, é natural você ver um artista hoje postando um trecho de uma canção. Tudo isso por conta desse avanço que foi, na minha opinião, muito positivo, né? Mas eu também, como eu sei que o senhor também, a gente precisa ser cuidadoso com algumas coisas. Mas como a pergunta do senhor, assim, com relação à música no Brasil, eu penso assim, teve um crescimento assustador, né? Saiu dos muros da nossa, vamos dizer assim, do nosso nicho musical, né? Mas, ao mesmo tempo, por conta desse crescimento assustador, né, a gente também está com muita gente que não deveria estar lá. Uau. E é um detalhe importante. Para quem não sabe, Fábio Aposan é um dos produtores... Fábio já começou. Fábio Aposan é um dos produtores do CD, ou de DVDs do Thales Roberto. Quantos você produziu? Do Thales, eu acho que eu só não fiz um e esse último, né? O resto, todos. Todos. Então, imagina que ele, né? você literalmente está na transição da popularização da música gospel, que através do Thales, muitas pessoas começaram a consumir. Eu digo que há uma tríade de popularização da música gospel no meio de todos. Thales Roberto, Regis Danese e o irmão Lázaro. Vocês, nessa época, foram responsáveis dessas músicas cantarem em vários lugares. Sim, exato. Então, é importante ouvir a tua opinião sobre isso, porque você viveu isso. Saiu da igreja e a música gospel começou a ser popularizada. Ed, você como produtor, também, produziu já quem? Bastante gente, Quem? graças a Deus. Vamos lá. E eu sou na hora que fala aí se foge o nome de todo mundo. Gabriel Guedes. Gabriel Guedes, Anderson Freire, Kemuel. Tom Carf, produziu os trabalhos do Tom Carf. E Maf Music, não? E Maf Music. E Maf Music. E muitos outros amigos aí. Pergunta. Me dá um panorama geral da música gospel na sua perspectiva. Um resumo para que a gente possa introduzir já nosso podcast. Falando de algumas curiosidades, a música gospel ela teve um crescimento absurdo na pandemia, né? Por quê? A pandemia foi um momento importante onde as pessoas ficaram bem mais sensíveis, né? Então, aonde antigamente tinha separação de música gospel com música secular, na pandemia, muita gente, inclusive cantores que não cantam música gospel, começavam a apostar exatamente por essa necessidade de colocar Deus no momento que eles não sabiam nem como lidar. Numa crise, né? Então, a pandemia foi a responsável pelo maior crescimento da música gospel em todos os tempos. Outra curiosidade em torno de 120 mil músicas são subidas nas plataformas por dia. Quantas? 120 mil. Uau! No geral, não só no gospel, no geral. Então, isso pode soar também de uma forma, falar assim, caramba, é muita gente, é muita coisa, então você meio que perde o controle. Será que ali
quem está fazendo isso realmente era para estar ali. Só que tem um outro ponto de vista também. Antigamente, quando se gravava, por exemplo, você ia gravar um CD, você tinha que ter ali pelo menos umas 10 músicas. Então acontecia muito, às vezes a pessoa tinha 3 músicas boas, 4 músicas boas e o resto era enchendo linguiça. Porque você tinha que ter a quantidade mínima de música para poder formar um CD. Né? E aí você pensa, a pessoa que de repente tem um talento, para ela gravar 10 músicas, mandar prensar, fazer a arte e distribuir isso, era um dinheiro muito grande, aonde muita gente talentosa não conseguia fazer, porque disponibilizava de um capital muito grande. Hoje em dia você consegue gravar apenas uma música e distribuir nas plataformas. É ser literalmente o músico ou o cantor de uma música só. Sim. Exatamente. Só que isso é bom no sentido que aquele que de repente não tinha oportunidade de fazer isso antes, hoje tem. Então, isso é bom e é ruim. É ruim no sentido de que há muita informação, muita gente, todo mundo posta, mas também dá oportunidade para as pessoas que são talentosas e que de alguma forma tinham essa dificuldade antes, poder divulgar da sua arte, né? Escutando vocês dois como produtor, eu, resumidamente, de forma política, vocês quiseram dizer assim, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa... Bem ruim. Exatamente. Bem ruim como? Explica para nós. Boa. É por conta do estrago que faz, né? Tem muita música que desprega o que o pastor vai pregar no final de semana. Que é isso? Explica um pouquinho para nós sobre Não, isso. mas já com a Paloma primeiro. Pode seguir. Voltamos para ele daqui a pouco. Paloma, você é preparadora vocal. É essa a definição ou não? Backing vocal. Back vocal. Trabalha com vários CDs, DVDs, muita coisa que é consumida, você é responsável de dirigir a parte vocal desses trabalhos. Pergunta, você que pegou essa transição, você está completando quanto tempo de carreira já? Uns 17 anos. Sua opinião, seu panorama sobre a música gospel no Brasil. Olha, o que me resta, né? Concordo com os meus amigos. A gente viu um grande crescimento, né? A gente viu a música dando acesso a muitas outras cantores que não tinham recursos de fazer álbuns. Eu cresci dos meus 6, 7 anos, que eu comecei a ter noção disso, vendo meus pais fazer concursos, e quem ganhava gravava. Então eu via como funcionava isso, como era difícil você prensar o CD, aquela dificuldade e tudo mais. Então hoje você tem essa facilidade. Mas eu também vi a transição do digital, desse disco físico, do CD para o digital, e muitas pessoas também se perderam nisso. Então você teve uma perda desse público de uma outra geração. E também uma geração a partir de mim que começou a desconectar dessa outra geração. E aí a gente começou a falar simplesmente com os mais novos. Então, no meu caso, por exemplo, como cantora, eu coloco assim, como eu consigo juntar isso? A igreja antiga e a igreja atual. Uau. Porque tem que ser uma coisa só. Tem uma pregação que nós vimos de um pastor, José Brandão, e ele falava sobre a mulher do fluxo de sangue e a menina de 12 anos. E ele trouxe essa analogia da igreja antiga e a igreja nova. A conexão. Essa conexão precisa ser resgatada. Então, eu vejo que tem essa deficiência com os cantores, os músicos novos. A gente gosta de produzir muita música que só fala do atual e perdeu a riqueza desse antigo, dessa base de músicas bíblicas que falavam com base e tudo mais. E também a gente viu um crescimento de mais do mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, explica um pouquinho o que é o crescimento do mais do mesmo. A gente vai nas igrejas, a gente vê os grupos de louvores que cantam o que é proposto para eles nas plataformas. São músicas muito parecidas. Exato. Não muda muito? Não muda muito, a melodia é muito parecida. E outra coisa também, que eu sei que também é uma opinião do pastor Fábio, a gente quase não tem composição que tem destaque brasileira. A gente canta, a gente consome hinos gerados no coração de americanos, de ingleses. Na cultura deles, pra cá. Na cultura deles. Né? E eu acho que foi você mesmo falando disso. Então, a gente vê, esses louvores são lindos e tal, e às vezes até na transliteração, na tradução dessa letra, ela ainda não é nem 100%. Ela já se perde. Porque aqui a gente não foi gerando essa canção. Não. Entendeu? Então, a gente tem essa dificuldade, e a gente tem compositores incríveis aqui.
E a composição, ela precisa ser gerada, porque tem que comunicar uma verdade. Que seja uma canção almática, que fala da sua emoção, tristeza, angústia, esperança, expectativa. Se ela não tem um diálogo verdadeiro com você e Deus, que diálogo ela vai ter no outro? Uau. Então, esse mais do mesmo, eu vejo esse empobrecimento da conexão com as pessoas, de também incentivar outros cantores novos e compositores novos a fazer, faz sua música. Porque se você não faz mais do mesmo, você não está no mercado. Uau. Inclusive, desculpa interromper, Claro. a Paloma é um grande exemplo disso. Eu tenho certeza que quando ela foi gravada, deve ter muita gente dado opinião sobre o que você deveria fazer. Muita. Né? Sobre o que vira, ou então sobre o que o mercado consome. E ela veio exatamente fazendo aquilo que ela sempre amou, aquilo que ela faz muito bem, e aquilo que não tem quase ninguém que faça. E o detalhe, na contramão, porque esse último trabalho dela foi gerado a partir de uma perspectiva teológica. Sim. É uma das poucas cantoras que decidiu propor, dentro do seu novo trabalho, um panorama literalmente da tipologia do tabernáculo. Eu queria até ouvir um pouquinho sobre isso. Sim. Foi um tema que me impactou muito quando eu comecei a estudar com o senhor. Porque quando eu comecei a estudar, eu cresci cantando, cresci na igreja, mas eu nunca tive a oportunidade de sentar e ouvir da palavra dessa forma, sabe? A pessoa te explicar por que isso, por que aquilo. Então, quando eu sentei na sala de aula e ouvi antropologia, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí comecei a ouvir tricotomia. Quando o senhor foi explicando, gente, o tabernáculo é como se fosse a composição do homem, corpo, alma e espírito. Aquilo me abriu um entendimento tão lindo. E aí o meu desejo era, preciso repartir isso. Que é o que eu acho que a palavra tem que trazer, né? Repartir. Então, o meu desejo foi isso. Como eu posso repartir da melhor forma? Bom, música. Né? Eu ficava, como que as pessoas não falam sobre isso? Como que as pessoas não cantam? E todo mundo que participou do projeto, porque eu ouvi muitos conselhos, e é bom, é necessário ouvir conselhos. Tem os que eu filtrei e falei, bom, isso aqui não sou eu. Isso aqui sou eu, então eu vou utilizar. E foi essencial, porque eu gerei em mim um projeto que me trouxe vida primeiro. Me transformou de dentro para fora primeiro. E eu pude compartilhar. Hoje eu vejo pessoas falando assim... Teve um rapaz que ele me encontrou, acho que semana passada, aqui na igreja. Ele veio e falou, Paloma, eu ouvi a sua música Santo dos Santos e ela é linda e tudo mais. E eu estava andando no shopping. E aí uma pessoa ouviu eu cantando, porque eu estava ouvindo ela no fone e comecei a cantar. E essa pessoa me perguntou, que música é essa e tal? Eu expliquei. E eu sentei com ele, e aí veio outras pessoas. Comecei a explicar o que você fala no mini-doc. Sobre o texto, sobre o que é o Santo dos Santos, sobre o que é o átrio e tal. E isso foi lindo, porque as pessoas sentaram para ouvir sobre o texto. Uau. Então, isso é a maior alegria que eu tenho, porque eu consegui levar com o instrumento que Deus me deu, que é a música, a palavra, a mensagem. Pastor Fábio, há um detalhe importante. 2 palavras Paloma usou muito aqui. Fabricar e gerar. Há uma grande confusão que nós estamos vivendo na perspectiva dessa primeira pergunta. Um panorama geral da música gospel. Eu percebo que existem muita coisa fabricada, mas pouca coisa gerada. E por isso se canta do mesmo. Porque o que eu fabrico para outras pessoas, uma linha de produção. Aquilo que eu gero, eu estou gerando dentro de mim. Um dos mais brilhantes filósofos chamado Sócrates, Aristóteles, na verdade, ele acreditava na maêutica. A maêutica era ter a capacidade de gerar das pessoas a ideia, ou parir as ideias. O que você acredita sobre fabricar e gerar? A crítica sua sobre a música gospel, sobre isso. Bom, pastor, assim, teve uma vez que me colocaram numa situação assim que realmente eu não queria ter entrado, né? Mas já me colocaram lá. Você nem gosta, né? E eu lembro de nessa ocasião, eles falaram assim, Fábio, o Fábio aqui, ele não gosta de versão não, né? E assim, me jogaram no rolo. Aí eu falei, não é isso. Aí eu falei assim, na verdade eu acredito, né, que Deus também vai usar a vida dos brasileiros para se comunicar com o brasileiro. Um brasileiro tem a capacidade de se comunicar muito melhor com um brasileiro, né? E aí a gente começou a entrar nesse assunto. E na ocasião, né, a gente estava até com um artista, né, que ele tinha bastante versões assim, que ele gravou os projetos dele. E aí ele ficou bravo com as minhas pontuações, né? E aí chegou uma hora que eu falei assim, a gente tem que tomar um cuidado, que essa é a minha crítica, né? Que eu falei para ele o seguinte, eu falei,
a gente tem que tomar cuidado porque hoje nós estamos vivendo uma geração de ministros que eles não são mais uma voz, eles são um eco. Uau. Então, assim, porque é muito mais fácil a gente ter um relacionamento com Deus do outro do que a gente procurar ter um relacionamento com Deus verdadeiro. Yeah. Então, assim, para você receber uma mensagem de Deus, para Deus confiar uma mensagem para alguém, primeiro que essa pessoa tem que ter relacionamento com Ele. Então, assim, é muito mais fácil a gente usufruir de alguém que está pagando preço. Então, alguém que paga preço, alguém que recebe uma canção. Hoje nós temos compositores no planeta que, assim, as canções deles estão indo realmente para todos os países. Mas por quê? Porque eles escolheram, né, ir para um lugar que a Bíblia fala que já foi liberado para nós já tem um tempinho, né? Já foi desde a ressurreição, que é o quê? Que o Santo dos Santos, né? Você ter livre acesso ao Pai. Só que esse lugar dá trabalho. Esse lugar vai ter renúncia. Você tem que matar seu eu. Esse lugar você vai ver que não vai dar para sentar com mais algumas pessoas. Uau. Esse lugar você vai perceber que, eu não ando com essa pessoa, mas você segue no Instagram. Entendeu? Então você vai perceber que você vai parar de seguir alguns em vários aspectos. Para quê? Para você receber uma mensagem genuína. Quando as pessoas vão para esse lugar de simplesmente fabricar algo, é porque eles acreditam que existe uma fórmula de sucesso. E não existe fórmula de sucesso. Né? Para mim, não existe fórmula de sucesso. Eu acompanhei, por exemplo, na época que quando a gente teve a oportunidade de fazer o projeto com o Thales, a música que tinha um estilo musical no gospel que estava bombando. Qual era? Né? Na época era o pentecostal. Todo mundo queria ser pentecostal. Até essa mesa aqui, se fosse gravar, ia gravar um coninho de fogo. Entendeu? É mesmo. E aí, o que as pessoas falaram? As pessoas falaram assim, não vai dar certo isso aí não. Não vai dar certo isso aí não. Só que o que as pessoas precisam é realmente de pessoas autênticas. O que é um artista, né? E eu não tenho problema de falar a respeito de um artista, porque eu tenho a consciência, mais para frente, se a gente tiver a oportunidade, a gente até fala. Porque o problema não é ser artista, desde que ele entenda que ele é um ministro antes. Como é que é? Não tem problema ser artista, mas ele precisa primeiro entender que ele é um ministro. Ministro. Porque quando você vai para o que o apóstolo Paulo escreve, né? 2 Coríntios, né? Capítulo 5, a partir do versículo 17, 18, ele vai falando que você é uma nova criatura, e lá no 18 ele fala assim, e isso aconteceu porque Cristo nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Então, antes de pai, ministro, antes de mãe, ministro, antes de cantor, ministro, antes de astronauta, você tem que entender que você é um ministro. A gente não está de férias aqui nesse planeta. Nós estamos aqui para reconciliar pessoas ao Criador. Só que cada um vai usar com o quê? Com a ferramenta que Deus te deu, que nem a Paloma. Paloma é uma cantora, é um artista. Mas antes... Né? Mas ela é um ministro. Ministra. É uma ministra do Evangelho. Então, assim, se você é um ministro do Evangelho, primeira coisa, você não tem que se moldar ao que o mercado está dizendo. Porque, às vezes, ter um ministério de sucesso nem sempre vai ser um ministério que é aplaudido por pessoas. Mas eu escolhi ser reconhecido e ter fama no céu do que aqui na Terra. Então, assim, as pessoas que só querem fabricar, elas estão preocupadas com ganho pessoal e elas estão preocupadas, na verdade, elas usam, porque assim, Deus te dá uma missão. Você pode usar isso para estabelecer o reino, você pode estabelecer isso para o seu ganho pessoal, ou você pode simplesmente negligenciar. Sim. De novo, fala os 3 pontos. Deus, você nasce, a Bíblia deixa claro que ninguém nasceu porque o pai e a mãe se amou. Você foi enviado. Não existe esse negócio de, não. Você nasceu com propósito. O apóstolo Paulo, o profeta Jeremias falam a mesma coisa. O chamado é desde o ventre. Né? Se o chamado é desde o ventre, então você precisa entender o mais rápido possível. Né? Por exemplo, aqui nós estamos dentro, num estúdio aqui que nós só temos adultos. Se nós estamos entre adultos aqui, primeira coisa que o povo tem que saber, qual é o seu chamado. Porque já era para você ter descoberto. Aí tem gente que fala assim, mas eu não sei qual é o meu chamado. Mentira. Entendeu? Porque normalmente o que te irrita demais faz parte do seu chamado. Que é isso? Entendeu? Normalmente, tem gente que, eu não sei se já aconteceu com o senhor, mas o pessoal chega e fala assim, pastor, o senhor não está vendo isso? Não está vendo? Mas não é o senhor que tem que ver. Se a pessoa está enxergando, e eu aprendi isso muito cedo, Deus ele só mostra a sujeira para quem ele deu a vassoura. Então as pessoas precisam ir para um lugar de segurança, que é o quê? Quando você entende que você tem uma missão, um chamado dentro de uma ferramenta poderosa que Deus te deu, primeira coisa, o que o mercado está estabelecendo não importa. Só que as pessoas escolhem. Escolhem o quê? Reinar com a mesma coroa de Saul. Tem a coroa, mas não tem mais a unção. Então, assim, produzir, fabricar é fácil, pastor. O difícil? O difícil
Ó, o Ed falou, são quantas músicas? 120 mil músicas? 120 Diária. Ó, é muita música. É muita música. É por isso que o povo aparece e desaparece rápido. Você acha que é a síndrome de Eliseu, de Geazi? Porque, biblicamente, a gente não sabe como Geazi apareceu e desapareceu. Essa é boa. Essa é boa. Eu vou anotar essa aqui. Olhando para cá, eu queria aproveitar essa fala do pastor Fábio Aposan e lançar um novo quadro. Morria e não sabia, sou. No Morri e Não Sabia, eu quero utilizar a fala ou a palavra que o pastor Fábio Aposan disse sobre: antes de você ser um artista, você é um ministro. Antes de você ser um pai, você é um ministro. O apóstolo Paulo está utilizando essa expressão, a carta aos irmãos na cidade de Corintos. A cidade de Corintos era uma cidade portuária, ficava a 80 quilômetros de Atenas, e um dos portos mais importantes era o porto de Cencreia. Quando Paulo utiliza várias vezes, na primeira e na segunda carta, na verdade Paulo enviou 3 cartas. Uma foi extraviada, e o que nós temos dentro do nosso cânon neotestamentário só são 2. E ele repete por várias vezes aos irmãos de Coríntios, dizendo: vós sois ministros. A palavra ministro é uma palavra que vem do grego koiné, ruperetas. O que Paulo está fazendo é se consubstanciando em uma formação visual. Quando as gazelas ou as embarcações atracavam no porto de Cencreia, havia os remos que ficavam do lado de fora. E dentro dessas embarcações ficavam o que eles chamavam em grego de ruperetas, os remadores. As pessoas que tinham a missão e a incumbência de levar a embarcação ao seu destino. Morri e não sabia dessa feita é o seguinte: se toda vez que Deus te reconhece como ministro, é para você remar e fazer a embarcação chegar no destino, mas nunca se esqueça, quem aparece não é o ministro, quem aparece é o remo de madeira, o que aparece é a cruz de Jesus Cristo. Morria e não sabia. Ed Oliver! Meu Deus. Pegando polêmica do pastor Fábio. O que está acontecendo com ele, poxa? Ele tá querendo... Deixa eu até beber mais um pouco de água. Bebe um pouco de água. Pra quem não sabe, violão, Ed, pra quem não sabe, Ed Oliver está o quê? Dengoso. Dengoso. Está dengoso hoje, Ele né? tá. Está no final do processo de dengue e mesmo assim disse: eu quero participar desse podcast. Obrigado. Isso aí. Obrigado por ter vindo. Honra minha. Ó, pergunta, você trouxe uma informação, dada importante, mais de 120 mil músicas sobre minha plataforma. Pastor Fábio Aposan falando, Paloma falando, cantando sempre do mesmo. Sobre isso, fabricar ou gerar música? Qual é a sua opinião? Já faz um tempo, pastor, que é muito engraçado isso. Vendo a Paloma falar, eu penso que tem tudo a ver com o mesmo assunto. As pessoas sempre chegam em mim e falam assim: poxa, Ed, às vezes eu vou fazer um workshop numa igreja e tal. Poxa, mano, como você é humilde, cara. Ou, poxa, eu te mandei mensagem, achei que você não ia me responder. Sabe por que eu tô falando isso, pastor? Por um motivo simples. Aquilo que eu faço, ou melhor, aquilo que eu sou é muito maior do que aquilo que eu faço. E as pessoas não entendem isso. Deixa eu explicar. O que eu faço hoje ao olhar das pessoas? Eu produzo projetos. Eu estou com pessoas que estão em evidência no mercado. Então, eles olham para mim pelo que eu faço. Yes. Mas o que eu sou? Cara, eu sou filho. Eu sou filho, sou seguidor de Jesus. Então, para mim, a minha conotação vai sempre caminhar dentro do que eu sou, nunca do que eu faço. Então, o que eu faço, ele vai ser uma resposta dentro daquilo que eu sou. Então, tudo que quando eu vou exercer minha função, sempre tem respaldo naquilo que eu vivo, naquilo que eu sou. Então, por exemplo, por que eu não vou chegar e vou humilhar alguém? Por que eu vou ser... Cara, vou tratar as pessoas bem? Por que eu vou pensar no sentimento dela ao invés de ferir ela? Porque isso diz o que eu sou. Quando a Paloma não negociou aquilo que havia dentro dela... O projeto dela, né? Exatamente. É porque ela entendeu quem ela era. Por quê? Quando a gente não entende isso, pastor, a gente é facilmente manipulável. Uau. Porque quando a gente exerce a função, eu sou cantor, qual a primeira coisa que a pessoa falam pra você? Olha, você precisa lançar um negócio assim, pra bombar assim, pra eu vender mais show seu. Sim. Aí você fala assim: ah, então tá legal. Ah, e você precisa gravar isso. Às vezes você nem concorda com o que a letra está dizendo, mas você é manipulável. Porque aquilo que você faz é maior do que aquilo que você é.
Então eu percebo que as pessoas se perderam nesse sentido. Elas nem sabem mais quem elas são, porque elas estão mais influenciadas por aquilo que elas fazem. Então isso é algo que a gente tem que ter com a gente. O que eu gosto, o que eu amo, o que eu penso sobre isso, entendeu? E isso tem que reger as coisas que eu faço. Mas hoje em dia é só sobre aquilo que eu vou fazer, o resultado que vai trazer, quanto eu vou ganhar e acabou. É como se ela se vendesse ali de alguma certa forma. Paloma, Ed, Fábio, a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: vocês acham que a música secular influencia a música gospel ou a música gospel influencia a música secular? Pergunta porque eu digo. Eu sou de uma época que eu venho de uma igreja de uma criação de igreja extremamente radical. Na igreja que eu fazia parte, nem bateria podia. Era proibido um instrumento, bateria. Guitarra, se bateria era proibido, a guitarra era o próprio demônio no culto. Então a gente não podia, esse tipo de coisa, instrumento não podia nesse sistema. Eu me lembro que na época havia o SOS da Vida. SOS da Vida. Então a gente saía dos nossos cultos e ia para escutar Cats Barneia, Bride, Oficina G3, Resgate, etc. Ao longo do tempo eu fico analisando. Quando eu vou rebobinando a minha cabeça, percebo que essa galera que cantou já vivia influenciado por muita coisa da secular, de música. Na época, Roupa Nova, Skank, etc, etc. Porque se você for pegar, é literalmente isso. A pergunta que não quer calar. Vocês acham que hoje, a música gospel influencia o mundo secular de alguma forma, ou a música gospel é influenciada pelos arranjos das coisas seculares? Fábio, primeiro. Eu primeiro, né? Sempre, né? Graças a Deus. Bom, pastor, assim, olhando até mesmo como produtor, como arranjador, né? Eu acredito muito que existe sempre uma participação de ambos os lados, né? Concordo. A gente percebe, né? Existem cantores assim da música popular, vamos dizer dessa forma assim, que eles literalmente são inspirados assim por aquilo que acontece nos ambientes de culto, de igreja, né? A gente conhece artistas do secular que, por exemplo, quando se trata de algumas partes específicas, por exemplo, do seu time de músicos que trabalha com ele faz questão que sejam músicos também que já vivenciou de alguma forma esse ambiente de igreja. Até né? porque, inclusive, Fabinho, a maioria dos cantores que estão hoje aí já tiveram uma escola na igreja, participando de corais, sim, ou quer que seja, desde os nomes mais conhecidos, né? Todo mundo já tem todos, essa escola. Né? Exatamente. Acho que fica difícil a gente falar que é 100%. Mas até o próprio Elvis Presley, Bob Marley. Não, todos esses americanos antigos aí, a maioria passou por lá. Total. Quando você vai... Os atuais que tem, Katy Perry, Beyoncé. Todas também, elas. O menino de louvor cantava numa igreja. Então, assim, eu vejo uma participação de ambos os lados, né? Talvez o motivo dessa pergunta, né, é por conta daquilo que eu sempre gosto de dizer assim, que todo extremo é muito perigoso. Uau. Né? Tinha uma professora, né, uma diretora que eu tive uma vez, né, num seminário bíblico que eu participei, e ela dizia assim, ó, toda beira é perigosa. Né? Então, assim, eu sempre gosto de defender o quê? Você também precisa entender qual é o seu real nível de intimidade com a amada amiga Espírito Santo. Porque esse lugar é o lugar mais seguro do planeta. Porque ele sabe como a música nasceu, ele sabe a intenção, porque o problema da arte não é só... Se fosse só a letra, já era um grande problema. O problema é a influência. A influência. É a influência. Yeah. Né? Porque a influência que é o rolo. Né? Que agora, a discussão do último tempo agora, né? Não sei se o Ed seguramente já passou por isso em alguma palestra que ele foi dar, é o quê? O pessoal falando que, por exemplo, tocar no clique na igreja ou usar o VS, a gente prende o Espírito Santo numa caixinha. Eu queria saber disso aí, porque... né? Então, assim, no dia que o pessoal entender que quem traz Deus para a reunião ou o Satanás é o ministro e não o estilo musical... Entendeu? Não olham pra mim. Não sai daí. A gente vai pro intervalo agora, não. Vai continuar. Não, você tá entendendo, Marcelo? Porque assim, a gente fica demonizando coisa, né? E aí fala, não, porque não pode. Não pode ter técnica, não pode ter profissionalismo. E a espiritualidade é um casamento entre a espiritualidade e o profissionalismo. Exatamente. O Davi tocava bem,
mas quando ele tocava, acalmava o espírito perturbado que estava sobre Saul. Então nós hoje temos ministros empobrecidos musicalmente, mas homens de oração. Então são gigantes da oração e nanicos na musicalização. E já que é gigante na oração, vá para outro departamento. Exato. Porque assim, a gente precisa... Não, pastor, ó, deixa eu falar uma coisa muito tá séria. certinho. Vai, bota pra fora. Não, vai. eu preciso falar isso, Fala, sabe por quê? fala, eu vou falar. Fala! Porque, pastor, sabe qual é o maior problema? Me dá mais um pouco de água pra nós aqui. O meu acabou também. Dá água pra nós. Quero. O problema, pastor, é justamente isso. A gente vê pessoas falando assim, em algumas reuniões de culto, eles falam assim, tem uns lugares que ainda adotam aquele sistema, né, das oportunidades relâmpago. Será que existe isso ainda? Existe. Opa, é só... Se o senhor for aqui no bairro, o senhor acha. Né? E aí, o que me intriga um pouco é assim, a oportunidade relâmpago não é problema, desde que essa oportunidade relâmpago ela foi inspirada pelo Criador. Yes. Ok? Então, o problema não é esse. O que me incomoda é a fala antes do início da apresentação. Qual é? Né? Que a fala fala o seguinte, ele fala assim, irmãos, eu tive uma semana terrível. Irmãos, ó, a minha semana foi tão difícil que nem ler Bíblia eu consegui. Eu nem orei essa semana. E outra coisa, a minha voz aqui tá um horror. Mas se a oportunidade chegou e eu sei que é para Jesus, eu vou fazer mesmo assim. Então vamos lá, vamos corrigir algumas coisas. Se é para Jesus, ou você faz direito ou você não faz. E aí no Brasil, a gente a gente tolera coisa que não tem que tolerar. A gente vai tolerando refúgio. Então assim, a gente espiritualiza coisas e o que mais me irrita, né, nós aqui como profissionais da música, é saber da habilidade que existe na vida dos brasileiros. Yes. Porque se você pergunta para um camarada, você toca o quê? Se ele falar que é samba, você já arrumou um problema, porque você tem que saber qual samba que é. Tem vários segmentos, né? Entendeu? E tudo muito bom. Aí o que acontece? Como a gente se acostumou com a mediocridade, né? Aí essa pergunta acaba sendo uma fuga. Fala assim, não, porque o mundo está entrando na igreja. Não, gente, não é isso. Isso não é equilíbrio, entendeu? Eu tenho uma consciência. Tudo que tem à minha disposição para eu fazer o melhor para o Criador e com a revelação de que eu vou... Uma vez eu escutei um pastor, vou encerrar com isso. Um pastor falou um negócio que me abençoou demais. Ele disse assim, ó, a excelência louva a Deus e agrada pessoas. A excelência louva a Deus e agrada pessoas. A gente precisa entender que departamento de arte, o mínimo que tem que ter é arte. Entendeu? Então, E uma coisa interessante, né, Fabinho? Uma coisa interessante, pô, sei que interromper. Uma pessoa, pastor, uma Isso pessoa. É um cavalo, né? Deus consegue fazer uma pergunta, pastor, Deus consegue receber o louvor de uma pessoa desafinada? Assim, Louvor, individualmente. sim. Louvor. Mas música, e a gente que tá na igreja consegue? Porque o grande problema tá aqui. Nós estamos misturando louvor com música. São coisas distintas. Exatamente. Quem tem fôlego, louve. Isso, exato. Louvar é quem tem fôlego, quem tem vida. Agora, canta é quem sabe cantar. Exato. O problema é que tem gente querendo cantar quando não... Você não canta! Isso. Para de atribular as pessoas! Se a gente parar para pensar... Perdão. Desculpa, pode a gente falar. parar para pensar, a música é uma linguagem. É uma linguagem universal. Assim como a matemática. Sim. Você pode pegar um cálculo matemático e transformar num equipamento que vai trazer a destruição e ao mesmo tempo trazer a redenção ou a solução para algum problema. Assim é a musicalidade. Você pode utilizar ela para o bem e para o mal. Ela bem feita ou mal feita. Exato. A linguagem não comunica. Um cálculo errado não vai comunicar, nem para o bem, nem para o mal. Uma musicalidade ruim, baixa, pobre, não vai comunicar nada. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, é a gente ter esse equilíbrio, é a excelência. Pastor, eu vou falar para o senhor, esse negócio... E aí, onde a gente vai trazer agora um pouco de equilíbrio. Ah, Fábio, então você só é a favor, então, do departamento ter profissionais? Eu não estou dizendo isso. Mas uma pessoa que entra no departamento de arte da igreja, ele tem que entender que a régua é diferente. Pastor, numa igreja, e eu não estou menos... O senhor é um pastor há muitos anos, o senhor sabe o que eu estou falando. Existem departamentos na igreja que o senhor resolve com uma reunião por mês. Sim. Alguns, uma reunião a cada 2, 3 meses. Né? Arte? Não, é manutenção, primeiro, individual,
E coletiva pelo menos uma vez por semana. E se não fizer, vai dar problema na outra semana. Vai dar rolo. Vai dar. O problema é justamente isso daí. Então, o que eu prefiro? Porque os artistas, quem trabalha com arte e produz arte, no seu senso, tem um senso já de... Pode falar. Ego. Ego. Porque não tem jeito. Todo artista, eu tô falando agora, como também no meu nicho, que também produzo coisa como arte, como artista. Então, todo artista que produz conteúdo, ele diz, peraí, ninguém toca como eu toco. Ninguém fala como eu falo, porque eu tô produzindo. A partir daquilo que eu vou produzindo, eu começo a me ensoberbecer. Então, se você não chama esse indivíduo pra realidade, ele não vive equilíbrio. Exatamente. E aí, o que eu gosto de falar? Eu não quero as pessoas prontas. Mas eu prefiro trabalhar com pessoas com coração ensinável. Porque quando você tem um time com coração ensinável, você fala assim, cara, deixa eu te falar um negócio. Esse departamento aqui não funciona igual o da cantina. Entendeu? Porque lá é operacional, aqui é arte. E é diferente. Aí o que me irrita é o povo pegar avião aqui no Brasil, porque eu preciso ir lá ver o que estão fazendo na igreja A, B, C lá fora. Mas quando você chegar lá, você vai ver que eles não abrem mão disso. Profissionalismo. O time de arte tem que ter uma cabeça totalmente diferente. O povo não gosta de ouvir isso. Aí eu já falo logo, gente, se você tem problema de ouvir um negócio desse, então me responde aqui. Se Deus quisesse que todo mundo fizesse tudo, por que ele não deixou Davi construir o templo? Se Deus recebesse qualquer tipo de oferta, por que ele rejeitou a oferta de Caim, de Ananias e Safira também? A gente tem que tomar cuidado que é um corpo. O problema é que o departamento de arte promove destaque. Então o povo quer um lugar de destaque. Só que no dia que o pessoal entender que é um corpo, e normalmente não, na verdade, órgãos vitais nunca aparecem. Mas o povo não quer ser órgão vital. O povo quer ser algo que está aparecendo. Mão. E o detalhe importante, aqui na nossa igreja a gente tem audição. Sabe que eu recebi críticas. Em 2019, quando eu fiz a primeira audição, coloquei na rede social, nossa igreja está fazendo audição para aqueles que querem fazer parte da parte de música e vocal da igreja. É ídolos isso daí agora? Quer dizer que precisa fazer teste para cantar, para adorar na igreja? Eu disse para adorar não, para cantar sim. Exato. Muito bom. Para tocar sim. E eu bati de forma ferrenha, sabe por quê? Porque tem gente que não canta nada e quer cantar. Gente que não toca nada e quer tocar. Porque as pessoas têm problema com a verdade. Eu gosto de José, porque José na casa de seu pai, aos 17 anos, ele só sonha. Só que depois que ele passa na casa de Potifar e é preso, ele não sonha mais, ele interpreta sonho. E para interpretar sonho, você precisa ser de forma fidedigna. Quando o padeiro e o copeiro chegam para ele, cada um com um sonho, ele não vai passar a mão. Ele diz, você vive, você morre. Às vezes a gente fica poupando pessoas de coisas e de verdades que eles precisam ouvir, porque às vezes eles estão iludidos. Deus não chamou ele para aquela vocação, para aquele trabalho, mas tem líderes, pastores, pai e mãe que ficam iludindo pessoas. Não canta, não canta. Não toca, não toca. E o pior de tudo é não toca e não canta e nem estuda. Isso. E quer literalmente... O que você fala sobre isso, Ed? Inclusive, pastor, tem uma coisa curiosa que eu já percebi, o Fabinho também com certeza, as pessoas elas têm um orgulho de falar que são autodidata. E o que você vem falar sobre autodidata? Exatamente. Então elas têm orgulho de falar que elas nunca estudaram. E eu não sou contra quem nitidamente tem uma vocação para aquilo e começa a fazer algo. Só que em algum momento você precisa começar a entender o que você está fazendo. Sim. Senão fica intuitivo e quando é intuitivo uma hora dá certo, outra hora dá errado. É na sorte. Na sorte, porque é intuitivo, você não sabe o que está fazendo. Então, vou dar um exemplo. Uma vez... eu dava aula há muito tempo e chegou um rapaz para ter aula de guitarra comigo e toda a primeira aula eu falo faço uma entrevista e falo para a pessoa tocar, né? E aí quando eu cheguei, eu falei assim, o que você quer aprender? Ele falou, então, eu quero aprender a escala hexafônica, a escala Dondin. Dondin. Eu falei assim, aí na minha cabeça assim, eu até sei o que é isso, mas nem eu sei fazer direito, que são algo muito complexo. Eu falei, cara, mas por que será que esse cara quer... Mas enfim, pedi para ele começar a tocar. Ele começou a tocar, tocava muito bem, inclusive. E aí, em certo momento que ele estava tocando, assim, uma sequência de acordes, eu falei, para aí. Que acorde que é esse que você está fazendo? Aí ele olhou para a mão dele e ficou pensando, falou, não sei. Falei, continua tocando. Quando ele continuou tocando, eu falei, para, e esse acorde? Ele ficou pensando, falou, não sei. Eu falei, cara, não é melhor você parar tudo
e entender o que você está fazendo do que querer aprender aquilo que você nem vai usar? Porque é exatamente isso que acontece. A pessoa ela tá na função há tanto tempo que ela não se importa em saber o básico para exercer aquela função. Pelo fato dela estar fazendo aquilo, para ela já tá bom. E como o senhor mesmo disse, às vezes é muito elogio, tipo, meu Deus, você toca demais, você canta demais, e tararararará. Então ela não se preocupa e ela tem orgulho ainda no final de dizer assim, cara, nunca estudei. Eu sou autodidata, eu fui dormir, acordei e já acordei tocando e cantando. No meu caso, por exemplo, eu nunca estudei música de fato, teoricamente. Mas eu nunca cheguei em um ambiente falando isso assim. Eu sempre respondo isso quando me perguntam por quê. Justamente porque eu não quero ser um exemplo disso. Entendeu? Nunca. E na minha vida, eu tive a bênção e tenho a bênção dos meus pais, que eles sempre já me treinaram para isso. Então, eles viram que eu sabia cantar, eu já entendi que eu sabia cantar. E aí, toda vez que eu queria cantar na igreja, e eu descia, eu olhava para mim e falava, foi bom? Por que você está perguntando se está bom? Você precisa que eu fale se foi bom? Você não fez para o Senhor? Você precisa da minha aprovação? Você precisa da aprovação. Então, nisso foi o meu crescimento, assim. E aí, eu cheguei em grupo que também meu líder falava, não, para que você quer saber isso? E tem que ter esse abaixar de ego, sim, da gente. Tanto cantor quanto músico. Guitarrista, então... Guitarrista? Senhor da glória. Quem não dá trabalho é baixista. Baixista é suave. Deixa eu aproveitar. Bateria. Amo vocês. Deixa eu contar uma história rapidinho de um baixista. Deixa eu só concluir disso. Conclui, amiga. Mas isso ajuda muito a gente chegar onde a gente precisa chegar, que é o ministério, que é levar o evangelho. Porque senão eu estou levando a paloma. E levar a paloma não vai dar em nada. O que eu tenho só de história de vida, só a paloma, sem a parte do Espírito Santo, não vai gerar transformação nenhuma. A minha música não vai gerar nada se não tiver em paralelo com isso. Então, esse treinamento, esse abaixar... Tem muita gente que vem para mim, e já sei que chegou no Senhor, e pergunta, mas você não canta no louvor da sua igreja? Você canta no louvor da sua igreja? Que dia que você canta para eu ir lá te ver? E eu falo, não, gente, na minha igreja eu não sou do Ministério do Louvor. Por que não? Seu pastor não deixa? Não quer? E tal. Não, gente, simplesmente porque eu tenho a consciência, e eu cheguei com essa consciência com o pastor, claro, que eu não posso estar em todas as reuniões, eu não posso estar em todos, porque eu estou cumprindo outra parte do mesmo ministério missão, que eles exercem. É o mesmo com ministério, a mesma relevância. Louvor, mesma relevância, só que com uma outra responsabilidade. Eu não posso deixar aqui capenga e deixar aqui capenga. Então, eu tenho a consciência de que hoje, dentro das minhas responsabilidades, eu não posso exercer aqui. Pode ser que chegue um dia que eu consiga cumprir tudo aqui. É como o senhor falou da audição. Entendeu? Eu não teria problema nenhum em chegar na imagem e falar assim, gente, esse é meu vídeo. Será que todos fariam? Esse é o problema. Por exemplo, na relevância que ela tem, quando a gente vai fazer a audição, ela é uma das que faz essa audição, que passa... Imagina a pessoa mandar... Eu teria vergonha na cara. De mandar eu não sabendo cantar, mandar a música para uma audição, para ser... Esse é o problema. Queria propor a vocês um texto. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo de número 21 a 22. Leia aí para nós. Já que a Jaque não veio, você lê. Jaque, perdão. 15, 21? Isso. Capítulo 15, verso 21. Lê aí. E Matitias, e Elifeleu, e Miquneias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias, com harpas, sobre Seminite, para esforçar o tom. O que era esforçar o tom? Tocar um tom a mais. Agora olha o detalhe. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto. Entoar o canto. E o que mais? Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. Não, você entendeu não? Você não falou nada, mas eu vou de novo. Lê o outro versículo. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha o cargo de entoar o canto. Entoar o canto. E fazer o quê? Ensinava-os a entoá-lo. Ensinava a entoá-los o canto. Agora, o verso 21 diz que eles tocavam uma oitava a mais, que é um tom. Tá lá em cima. A pergunta é, no meio desses homens aí tem um camarada chamado Obed-edom. Te lembra alguém, Obed-edom? Opa. Ele recebeu o que na casa dele? A arca. Tá dando para entender? Por que esse camarada recebeu a arca de Deus na casa dele? Porque ele não tocava no mesmo tom, não cantava no mesmo tom que todo mundo. Ele decidiu esforçar o tom, tocar uma oitava. Ou falar acima do tom. O problema nosso é que as pessoas têm dificuldade de ouvir a verdade na perspectiva musical. Torno a repetir, a música é um casamento entre algo
profissional e uma espiritualidade. É caminhar com o coração no altar, mas de joelhos. Entender que eu preciso estudar, mas também preciso orar. Então hoje nós estamos vendo vários cantores, vários músicos que cantam muito bem, tocam muito bem, mas não têm vida com Deus. Outros que têm vida com Deus, mas não querem estudar. Exato. Conta a história do baixista, por favor. Conta a história do baixista. Não, ele não tem. Uma curiosidade, pastor. Uma vez eu fui fazer workshop numa igreja e eu fazia workshop ali pro grupo de louvor local. Botava todos para tocarem e ia dando instruções, né? E antes de começar, o pastor chegou em mim e falou assim: olha, queria falar para você assim, os músicos aqui, eles não são muito bons, são muito rasos ainda, que não sei o que lá, não sei o que lá. Mas o baixista, cara, ele é top demais. Ele é top. Era Ele falou assim, ó, Fábio. o baixista, cara, você vai pirar, mano. Já tocou com não sei quem, ele toca muito. E aí, engraçado, Fabinho, que eu tava lá afinando a guitarra, né? E aí ele não parava de tocar. Meu Deus. Só fritando e eu só aqui quietinho. forrozeiro. Né? E aí tem um momento que eu gosto de passar algo simples, né? Eu passei ali uma sequência de 3 acordes para mostrar as possibilidades, né? E eu vou cantando algumas bolas lá. E aí, dentro desses acordes, eu falei assim, bom, vamos fazer uma harmonia simples, vai. Ré maior, Fá sustenido menor e Mi maior. Beleza. Aí eu falei pro baixista assim, eu falei, ó, uma coisa que você pode usar um simples intervalo de terça. Ré maior, Fá sustenido menor. Aí ele falou, mas hoje é sábado. Meu Deus. Pastor, ele não acertou uma nota. Porque ele tentava achar esse intervalo A que terça-feira no sábado. E assim, tríades, para quem entende de música, é uma das primeiras aulas que você tem. Então, na concepção das pessoas do pastor de lá, tocar muito é quem toca muitas notas, bem Que sujo. é poluído e sujo. E o problema dos Exatamente. músicos de igreja, a maioria deles são músicos sujos. Eles enchem de nota. É e aí todo mundo, terrível. cara, toca demais. Exatamente. Então, olha a concepção deles. Ali, queimou os outros músicos dizendo que o baixista era bom. E na verdade eu falei assim, puxa, olha a concepção deles. O cara é bom porque o cara faz muita nota, mas não sabe o básico. Então, é muito impressionante. Pessoal, nós estamos no podcast Pergunta Por Quê. Eu tô recebendo o pastor Fábio Aposan, Ed Oliver, Paloma Posse. Estamos numa bancada especial e assuntos maravilhosos. Nós vamos no intervalo e já voltamos. Fica ligado aí, tem muita coisa pra gente falar ainda. Beijo. Tudo que a Bíblia diz tem um porquê. E a tipologia do tabernáculo não é um projeto para qualquer um. É Deus que chama Moisés e Deus disse, para executar isso aqui tem gente aí que eu sei o nome. E não dê na mão de qualquer um. Fala galera, estamos de volta depois de um intervalo maravilhoso, mas mais importante é o conteúdo. Nós estamos no podcast Pergunta Por Quê. Estou recebendo nessa bancada especial, nesse programa especial, só com gente com propriedade, pastor Fábio Aposan, Ed Oliver, Paloma Posse, e eu não poderia deixar de aproveitar. Ed no violão e Paloma cantando, então vamos voltar adorando a Jesus com uma canção linda e profética. No violão, Ed Oliver, na música e na interpretação, na voz, Paloma Posse. Homens dizem que eu estou onde eu nem entro mais. Trocaram a intimidade em busca de sinais, correndo contra o tempo em suas construções carnais. Somente a minha graça já não o satisfaz.
Homens dizem que eu habito onde eu nunca entrei. Sou santo e não habito onde o orgulho é rei. Ouros em templos não atraem meu favor. Eu não habito em templos, eu habito no amor. Pra que riquezas se eu desci de lá, de onde a glória não dá pra comparar? Pra que tesouros se eu desfiz dos meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Pra que riquezas se eu desci de lá, de onde a glória não dá pra comparar? Pra que tesouros se eu desfiz dos meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Esse é o podcast Pergunta Por Quê, Paloma Posse, Ed Oliver. Ô, Fábio, foi bem ensaiado, não foi não? Foi. Eu tô olhando aqui, pastor, me deu vontade de rir em alguns momentos. Essa canção, eu amo essa canção, mas o que me deu vontade de rir é porque o irmão aqui tá com dengue Então, e o dedo do irmão não para de tremer. tinha hora que eu não sabia, você falava, meu Deus. Há uma O fraqueza dedo do irmão tá surreal, tremendo assim. Eu falei, mas esse dedinho não para de tremer. Eu já ia impor as mãos. Pra aqui. quem não sabe, Ed Oliver está com dengue, está no 5º dia. A xícara de todos nós tem água, a dele tem soro. Soro, ele tá assim, ó. Meu Deus. Mas essa canção, pastor, a primeira vez que eu vi a Paloma cantando, né, eu falei, Paloma, o que é isso? Uau. Né? Porque realmente, assim, é uma denúncia, né? E um alerta ao mesmo tempo, né? Eu fui muito abençoado a primeira vez que eu vi essa canção. Até hoje, toda vez eu volto e meio escuto. Essa canção é uma composição de quem? Abdiel Arsênio, pastor, o senhor precisa conhecer esse Eu rapaz. conheci ele ao vivo, sabe quando? De tanto você falar, eu tava em Orlando e eu ele entrei no tava lá. Outlet e dei de cara com ele. Ele é o compositor da canção também, da Sassa, da Gabriela. Isso, o Maior Vilão Sou Eu também, O Seu Amor por Mim é dele também, ele é abençoado. Como existem... Canta muito, é servo, ele e a esposa dele, Glória, são maravilhosos. Então, Diel, você precisa estar aqui na cidade Venha, mais meu forte. amigo, Vem. venha. Fazer uma pergunta especial, essa bancada seleta, gente de alto nível. A pergunta é: todos os estilos O Ed já pegou a musicais caneca. louvam ao Senhor? Exemplo: todos os estilos musicais louvam ao Senhor? Samba, pagode, funk, o trap agora, forró. Qual a opinião de vocês? Eu vou começar por Paloma. Eu vou começar. Ó o Fabinho suspirando, né? Obrigado, Senhor. Ó, gente, eu não vou ser tão técnica Polêmica. assim, tão assim, que eu vou deixar para eles explanarem, mas eu parto do que eu faço para mim. O que o Senhor me fez como cantora, ele me deu uma habilidade de cantar certas coisas e tal. Se eu cantar aquilo e aquilo levar o evangelho, levar a conexão com o Senhor, amém. Se aquilo arremeter aquela pessoa outras coisas, eu não faria. Então, alguns estilos, para algumas pessoas, em alguns ambientes, eu não canto. Revela o velho homem. Revela o velho homem. Eu tenho amigos que falam assim, meu Deus, eu não posso ouvir um samba do Péricles. Já minha velha mulher, meu velho homem. Entende? Porque leva aquilo. Então, eu acho que depende muito disso, do ambiente que você vai, do estado que você vai. Parto disso. O que cabe a mim dizer aqui. Eu vou desse limite, é o meu limite. Então, a gente precisa entender que a pergunta é: todos os estilos musicais louvam o Senhor? Porque a gente está falando de duas mãos, vertical e horizontal. Sim. O que Paloma está dizendo é o seguinte: quem sabe o que eu estou louvando a Deus? Vertical pode, de forma horizontal, revelar o velho homem, aquele que está me ouvindo. Sim. Então, o problema não é o que eu estou fazendo daqui para cá, é daqui para cá quem ouve. Até porque eu preciso me preocupar quem está ouvindo o louvor que eu faço a Deus. Alguém diz assim: não preciso, quem precisa ouvir é só Deus. Não. A Bíblia diz em Atos 16 que Paulo e Silas, perto da meia-noite, faziam o quê? Oravam e cantavam. E os carcereiros, ou os presos, faziam o quê? Ouviam.
Então eu preciso entender que o meu louvor é literalmente vertical, só que eu preciso me preocupar como está sendo interpretado aqui também. Sim. Pontamento muito bom. Ed, na sua opinião. Eu concordo completamente com a Paloma e acho que é um assunto difícil, né? Porque, por exemplo, se a gente fala que tal estilo ele não pode, de alguma forma, louvar a Deus, então eu digo que de repente, aquela música não veio de Deus, por exemplo, não foi Deus que criou, foi o diabo, por exemplo. Só que nós vivemos dentro de crenças, né? Principalmente, cada um do país que vem. Por exemplo, eu já fui para Angola e tem coisa que eles tocam lá que não tocariam aqui. De forma alguma, que é cultural. Exatamente. É cultural, né? Então, o meu dia a dia, pelo que eu acredito, pelo que eu ouço, pelo que eu sou influenciado, eu crio crenças. E essas crenças, às vezes, vão me impedir de aceitar algumas coisas. Mas não que literalmente aquilo seja errado. Mas é pelo contexto. Por exemplo, a gente é o país do quê? Do carnaval, que eles falam. Exatamente. Então, quando eu tocar esse estilo, já vai remeter ao carnaval. Por mais que eu esteja usando uma letra que glorifique a Deus, por exemplo. Então, é muito... Mas você acha que devo ou não devo? Eu não acho que deve tudo, pastor. Tudo. Precisa poderar. Poderá. Não que, igual a Paloma mesmo disse, não que seja errado, mas comer carne é errado. Mas qual o escandaliza conselho? o teu irmão. Por exemplo, se eu for fazer uma agenda na África, muito provavelmente eu vou juntar a minha equipe e vamos fazer uma música Cultural para ele. cultural, vamos ajustar esse ritmo, ajustar esse arranjo para que eles se conectem. Porque o que a gente falou, a música é uma linguagem, a gente está conectando a mensagem que é maior, que vem primeiro. Então, a minha música tem esse dever. Se eu estou cantando num estado, São Paulo, Rio, por exemplo, que impera o funk nos jovens. Se eu pego a minha musicalidade que fala do evangelho, de uma nova criatura, e trago esse ritmo, eu estou trazendo alguma diferença para eles. Eu preciso trazer uma diferença. Eu me questiono, entendeu? Eu não estou batendo aqui. E não há falando, uma crítica, deixando não é bem uma claro crítica, todos os nossos... uma nós análise. estamos batendo um papo, conversando, estamos aqui... É uma Isso análise que eu faço para mim, esse isso é o meu filtro. E isso é tão curioso que, às vezes, isso muda de igreja para igreja. Exatamente. Você vai em uma igreja e você já não pode fazer aquilo que você faria em outra. Exatamente. Por causa da crença. A igreja pode cantar o forró gospel, mas não pode Sim. cantar o funk gospel. Exatamente. Ela pode tocar tal estilo, e essa é a pergunta que a gente está falando. Diante dos nossos diálogos bem civilizados, tranquilos, tranquilo. vamos escutar. Vou até beber uma aguinha. Vamos escutar o Vai, pastor Rafinha, Ed. Fábio Raposa. Qual é a sua opinião sobre estilo musical? Bom, pastor, eu acredito de todo o meu coração, assim, que o diabo, esse miserável, ele não criou absolutamente nada, né? Quando a gente vai olhar para... Porque a nossa autoridade máxima sempre vai ser a palavra, né? Então a gente percebe que o que esse miserável sempre, desde o início, faz é perverter a criação, né? Mas isso que a Paloma pontuou e o Ed também é importante a gente falar. Por quê? Porque existem 3 coisas que marcam a vida de um ser humano, né? Que é o quê? Comida, perfume e música. Né? Comida, perfume e música. Comida, perfume e música. Então, essas 3 coisas, elas têm o poder de te levar para um lugar. Você lembra? E, às vezes, pode te levar para um lugar que você não gostaria de ter lembrado. Comida, perfume e música. Então Você assim, não sente tem um aquele cheiro, negócio... Você lembra do momento que você Exatamente. tá, uma Então, música, você lembra do quanto Você tá. come um feijão e fala assim, minha avó. É. Você tá entendendo? Comida, perfume. Comida, perfume e música. Então, assim, Nota- o desespero... Um minutinho. Morri e não sabia. Então, assim, pastor, o que eu acredito com relação aos estilos musicais? Estilo musical, para mim, é a isca. O ministro é o anzol. Entendeu? Então, assim, a gente usa estilos musicais para alcançar. Agora, vamos trazer um pouco mais de equilíbrio. Um ministro também precisa saber qual é o tipo de reunião que ele está. Eu não vou colocar num culto da família um repertório que eu vou mais escandalizar do que abençoar. Eu vou tocar um trap que todos os ritmos, Terrilim, Salmo de número 150, todos os ritmos adoram o Senhor. Sim. É sobre isso, ter o senso. É você entender qual é o tipo de reunião que você está. Por exemplo, se você também está numa reunião que o foco é evangelístico, o repertório precisa ser para alcançar o pecador. Yes. O que não tem lógica é quem nasceu de novo cantar repertório de pecador. Entendeu? Então, assim, a igreja procurar ser ensinada, né? Então, eu literalmente
acredito dessa forma. Você precisa saber qual é o tipo de reunião, você precisa usar as ferramentas corretas. Por quê? Porque você não vai conseguir trocar um pneu com uma chave de fenda. Você tem que usar a ferramenta correta para você ser o mais assim preciso naquilo que você está fazendo, né, pastor? Agora sim, o povo é aquela famosa história. O senhor deu um exemplo aí maravilhoso. Porque assim, não pode fazer aquilo. Mas o que tem de gente, por exemplo, cantando músicas com estilos populares, mas esses aí eles adotaram porque é comum. É comum. Entendeu? Aí aquilo que é diferente é o diabo que está querendo colocar dentro da igreja. E a Bíblia também deixa um negócio bem claro, né? Se você, que agora vem a individualidade de cada um mesmo. Meu amigo, se tem um negócio que te faz lembrar alguma coisa, né? Tiago nos ensina que cada um é tentado de acordo com a sua própria cobiça, né? Então, assim, se aquilo te faz mal, se aquilo vai te levar para um lugar, você está ouvindo por quê? Você está exposto a esse ambiente por quê? No dia que o pessoal entender, pastor, que a obra da redenção ainda não foi concluída, eles vão entender que a nossa obrigação é colocar a nossa alminha e o nosso corpo no lugar. O espírito está tudo certo, só que a nossa carne vai querer bagunçar, a nossa alma vai querer falar mal do outro. Então, assim, se alguma coisa está te levando para lá, não ouça. Ou não coma, né? É que a gente gosta de tudo que é mais fácil. Então é muito mais fácil eu pegar uma fala de pessoas de influência e falar é errado ou é certo. Ou é certo. A gente não gosta de se autoanalisar. Ou autoanalisar ou colocar numa bancada dessa, não um debate. Porque a nossa proposta nesse podcast Pergunta Por Quê não é debater, é dialogar sobre o assunto. Por isso que eu fiz questão de trazer vocês três para que as pessoas possam ouvir. Porque às vezes é muito mais fácil lacrar. Errado, certo. Pode, não pode. Céu ou inferno. A pergunta é, eu preciso entender que nem tudo que é lei tem um contexto ético. Pode ser moral, mas não é ético. Ou pode ser literalmente lei, mas não tem moral. Outro detalhe. Otário pergunta. Olha lá, risada. Risada do mal, né? O worship já deu? Meu Deus. Pra pergunta aqui. É a minha pergunta. O worship, eu quero a pergunta pra vocês. O worship fez bem pra igreja? Ou mal pra igreja? Ou já deu worship? Não, pastor, eu vou começar porque eu sei que o Ed ele vai completar com muito assim, equilíbrio, né? Assim, pastor, eu nunca levantei bandeira de... Apesar de alguns acreditarem nisso, eu nunca levantei bandeira de guerra contra... Mesmo porque, quando a gente escuta os originais e a gente também escuta alguns aqui do Brasil que, na verdade, nasceram para isso. Existem coisas maravilhosas de você ouvir. Entendeu? É bonito. Entendeu? Mas aí, o que me irrita, que na verdade é aquela questão de alguns... Tem uns malucos aí que chegam a falar o seguinte: não, para Deus vir numa reunião tem que tocar isso. Tem que ser isso. Não, se não colocar tem que ligar o pad. Se não pôr o pad, o Espírito Santo não vem mais na reunião. Parece um mantra. Vocês são budistas, não? Não, graças a Deus não. E aí o problema é o quê? Né? O problema é as pessoas acreditarem, e agora o Ed, ele acredita que assim, a gente já se conhece faz tempo, a gente tem uma série de histórias, né? Mas assim, o problema, sabe o que é? Eu lembrei de uma agora, não sei nem porque eu lembrei disso. Mas conta. Tem que contar. Essas partes são legais, família. Conta, vai! Vai. TDAH, o cara vai entrando assim e depois ele esquece onde ele estava. Não, mas isso aqui eu preciso contar. Eu gravava com o Ed, a gente fazia pré-produção de madrugada, né? E tinha um momento da gravação que a gente não estava dando mais conta, né? O nível de concentração foi embora. E a gente ficava assim, 1 hora tentando gravar, mas rindo sem parar, assim. E tinha que ficar... Deixa eu voltar. Onde a gente tava? Tava falando do worship, isso. Então, assim, ó, a minha preocupação porque alguns falam assim, não, porque tem que cantar isso aí, porque Deus... Não, gente, não tem nada disso. E olhando também de um outro aspecto um pouco mais técnico, é que, assim, houve um grande empobrecimento musical para aqueles que não querem sair da zona de conforto também. Porque a questão toda não é de ter 4 acordes ou não.
A questão toda Só é 4 acordes mesmo? Não, tem uns que tem um pouco mais. 5. 4,5. Aí assim, não, tem coisa muito bonita. Eu absorvo muita coisa deles, assim, sou abençoado, assim, mas eu gosto, na maioria das vezes, eu gosto de ouvir os que são originais mesmo, assim, né? Sim. Mas assim, pastor, o problema é as pessoas atribuírem isso aí houve uma inversão de valores, né? Porque, por exemplo, o Ed é guitarrista. Guitarra, né, é um instrumento praticamente de cobertura, né, o Ed. Aí só que o cara esquece disso. Aí o cara compra lá um negócio que ele vira um tecladista. Você tá entendendo? Aí vira uma bagunça o negócio. Então, assim, a minha opinião sobre isso... Qual é a sua opinião sobre o worship? Eu acredito que tem que ter um equilíbrio. Tem coisa que é muito bonita, entendeu? O que o povo tem que parar de ficar falando é esse negócio. Não, se não cantar, Deus não vem pra reunião. Porque eu ministro em várias igrejas. E vou te falar com muita sinceridade. É um erro que nós estamos tendo baseado na sua fala. Cantamos o culto todo liturgicamente só músicas worshipeiras. Total. E aí, se a gente está falando do Salmo de número 150, que todos os ritmos adorem ao Senhor, a gente definiu um único ritmo como adoração. E aí vem o negócio aí que aí eu vou só riscar o fósforo aqui, o Ed vai continuar. O problema, sabe o que é, pastor? Quando a gente olha para isso, agora eu vou falar como produtor musical e como assim, né? Vamos falar aqui, nós três como profissionais. Nós três aqui como profissionais, a gente tem a capacidade, eu vou dizer isso com muito equilíbrio. Claro. Tá? Mas nós temos a capacidade, nós somos habilitados para mudar um ambiente sem o Espírito Santo. Sim. Verdade. Porque vocês têm a arte na mão. Entendeu? Então, assim, o que me preocupa com algumas coisas do worship... É ser um produto de laboratório ou uma fábrica. E outra coisa, música mexe com as emoções. Tem gente chorando, acreditando que é o Espírito Santo, mas é só a emoção que está sendo atingida. Esse é o rolo. Tem coisa que eu falo assim, por que eles estão cantando isso? Mas por quê? Porque como eu estou numa posição diferente, né, eu sei separar esse negócio. O problema de algumas coisas nesse sentido, de uma melodia bonita, um pad, uma frequência certa, que vai mexer com... Um pad influencia muito mesmo. Não, tem muita coisa que mexe com... Estudos de frequência. Você já entrou em né? alguma academia que tem pad? Não, sempre batida. Entendeu? Então, assim, a música, ela mexe com... Eletrônico, né? a música vai mexer com você. É meio que traz uma ideia de anestésico em vez de trazer a cura, né? É, então e você é o fica que eu- aquilo assim... E é o que eu costumo dizer. Música, quando tá sendo... Porque passou assim, daqui a pouco a gente vai entrar num negócio mais complicado, né? Já que vai entrar um rolinho aqui que eu sei que não vai ter, mas já tô... Então tá bom. Qual rolo? É assim, ó. Não, porque assim, pastor, uma melodia bem feita, uma harmonia bem selecionada, uma melodia matadora, o nome disso é anestesia. Uau. Eu distraio você para colocar a mensagem do outro lado. É o truque, eu fico mostrando essa mão, mas o truque tá aqui. Entendeu? Uau. Então, o que acaba acontecendo? O maior rolo é o quê? O tempo que nós estamos vivendo. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? O apóstolo Paulo chama de últimos dias. E aí, quando eu vou para Timóteo 4, ele fala o quê? Que existiriam ministros influenciados por demônios na igreja. Meu Deus. Aí o cara sabe usar a melodia, sabe usar o negócio, aí o povo fica tudo, parece que tá... Não parece que eles estão em transe? Sim, Não é que- literalmente em transe. Não parece, eles estão. Entendeu? Então, assim, o problema é até quanto de verdade bíblica tem no que a gente está cantando. Esse é o meu questionamento. Eu não tenho Será problema que com é estilo. espiritualidade ou emocionalismo? Na maioria das vezes, né? É que a gente não está aqui para levantar, Sim. falar essa canção tá errada, porque Deus não nos levantou como juiz. Mas ela aqui. mexe muito mais com a emoção do que com a Oxe, espiritualidade. Você escuta uma melodia. Eu lembro de um período assim que tem gente que, por exemplo, não conhece absolutamente nada de inglês, não entende, não sabe nada, mas eles escutam a Whitney Houston cantando e eles falam assim: eu acredito no que essa mulher tá falando. Você tá cantando I have nothing, É, e tá feliz. e tá feliz. Sem nada. Por quê? Porque a música vai para esse lugar. Não, eu já cantei em muitos casamentos, que eu trabalhei já em empresa de casamento, prestei serviço. Tem casais que traziam umas músicas, as letras eram, gente, de divórcio, término, fui traído, não tenho nada, tô sozinho, perdi. Mas eles querem, e eu ficava assim, meu Deus. E como é que eu canto? Mas é pela musicalidade que foi fabricada para aquilo. Música, pastor, isso é sério. Por exemplo, vai falar para mim que a música Killing Me Softly é feia?
Melodias? A melodia é linda. Eu não sei, eu não sei nada de inglês, mas já deu vontade até de escutar ela. Não, mas o que ele tá falando lá... É o quê? Mamãe. Então, assim, a gente tem que tomar Pegue cuidado. aqui embaixo a legenda. Você Comenta aí. A gente precisa tomar cuidado. Porque a gente é levado por aquilo que a música promove. Só que o rolo é o quê? A mensagem que vai ficar. Vai ficar um gatilho mental aí. A mensagem ficou lá dentro. É por isso que tem gente que assiste. Música é isso, pastor. Por que tem gente que assiste, por exemplo, uma cena de adultério num filme? Um cristão, nascido de novo, ele assiste e ele consegue assistir. Sabe por que ele consegue assistir? Porque a trilha sonora levou ele. A trilha deixou sonora... leve, né? Numa novela, numa minissérie, a trilha sonora conduziu ele... Aproveitar que ele falou em trilha sonora para falar de uma curiosidade. Que isso? Não sei se todo mundo sabe, mas é o seguinte. A trilha ela é feita depois da cena com a instrução do diretor. Por quê? A trilha tem o poder de deixar uma cena, por exemplo, mais romântica, mais tensa, mais triste. É a trilha que faz isso. Então ele fala, ó, nesse momento eu queria que passasse a intenção disso. E aí o cara acompanha uma trilha para passar a intenção que o diretor pede para ele. Até tem algo muito legal que tem na internet. Eu tô com medo de vocês, cara. Por isso que no departamento de arte não pode ter qualquer um. Porque se tiver um Maquiavel lá, ele manipula. Tá, mamãe do céu. E é muito forte isso. Inclusive tem até um vídeo na internet que é super engraçado, que é uma mesma cena com duas trilhas diferentes. É verdade. Sério? Que é muito engraçado. Pessoal, porque... esse vídeo a gente vai colocar na descrição aqui o link, tá? Sugestão do Ed Oli, Ivan, põe aí na descrição. Meu Deus. Isso. Então, a música ela tem um grande poder, pastor. E na história musical tem muitas curiosidades, assim, a alteração das frequências, né, dos hertz. Isso foi alterado propositalmente na época da guerra, aonde as células do corpo reagem diferente, dependendo dos hertz que você toca. Isso daí foi proposital. Então tem uma coisa. 430? Exatamente. Hoje a gente usa 440, né? Mas então tem muita coisa curiosa na música, mas que realmente ela tem o poder de literalmente te deixar anestesiado, te deixar depressivo. Tem música que tem esse poder. Assim, eu quero dizer uma coisa pra vocês, que tem canções gospels que eu tô no culto, que me dá vontade de me matar. Cara, eu sinto uma angústia, uma dor. Eu tô feliz. Daqui a pouco, cara, porque a campo harmônico, o negócio vai deixando de ser deprimido. E ó, a canção e é tão... ao contrário. Às vezes você pega letras que são bem melancólicas, mas é como se fosse no estilo pentecostal. Então você tá cantando uma coisa, você tá absorvendo uma letra que é bem, te deixa pra baixo, mas ao mesmo tempo a trilha tá te... Mas peraí. Tudo que você coloca um campo harmônico fica mais fácil de absorver. Exemplo disso por que na época dos políticos, ao invés dele falar o número, ele canta o número dele? Que é um jingle. Isso. Por que é uma música antiga, a maioria de vocês que são... velho, sabe? Eu não sei. Mas a maioria de nós, que tem entre 30 e 40 anos, todo mundo sabe a receita do Big Mac. Todo mundo. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pix, num pão com gergelim. É Big Mac. Por quê? Cantou. Cantou. Quando o Fábio disse bem assim, muitas pessoas sabem os livros da Bíblia por causa da musiquinha. Então, tudo que você coloca e imprime música, você inculca mais fácil. E por que a sociedade está sendo mudada? Porque a gente está mudando, as pessoas estão sendo educadas musicalmente. Então, o que elas consomem de música fala o nível cultural que elas vivem. E hoje tá uma beleza, né? É porque, até explicando na parte técnica, a música... o cérebro usa uma parte específica para a música. Por isso que, por exemplo, um gago não gagueja quando ele canta. Então, existe uma parte do cérebro com a função musical. Então, é muito engraçado porque quando você canta, você registra, porque você está usando literalmente uma outra parte do seu cérebro para registrar isso. Uau. Pastor. Eu queria aproveitar... Acabou? Não, acabou não. Eu tô deixando a última aqui. Tem uma pergunta que, na verdade, recebemos muitas perguntas, mas tem uma pergunta aqui. Me ajuda aí, qual das três eu faço?
A primeira respondeu? Isso, aí o senhor vai fazer agora a terceira. A terceira. Você falou que não pode. Tem uma solicitação da Mai. Pastor, pede pra Paloma cantar um trecho de Perfume quando ela era do Raiz Coral. Conta um pouquinho, você era vocalista do Raiz Coral, enquanto o Ed vai pegando o violão e vai lembrando ali. Essa é difícil. Essa é difícil. Mas toda a torta era com a minha difícil. tremedeira aqui piorou ainda. Essa vai ser a capela. Mai, beijo, Mai. Então, eu entrei no Raiz, eu tinha acabado de fazer 15 anos. Menina 15 anos? de 15 anos, gente. Menina de tudo. Exploração Então, infantil, né, gente? ai, gente. Pode processar essa. E eu sou muito grata a Deus por ter entrado lá. Sempre fui acompanhada dos meus pais, então tinha esse suporte espiritual, paterno, de moral, de ética. E no coral, para mim, foi muito bom, não só pela musicalidade, mas por aprender a conviver. Porque eu sou filha única. Então, esse convívio de atritos, de irmãos, eu não tinha. Eu fui ter isso no coral. Então, Não tinha briga? Olha que benção. Não tinha não. Não tinha passou não. nenhum departamento Não. de música briga. Só tem imagina, 15 pessoas que cantam muito junta num Geniais. micro-ônibus. Geniais micro-ônibus. Geniais. Um fazendo melhor do que o outro. Então eu fui colocando em prática tudo que eu aprendia. Mas foi uma bênção, foi uma escola pra mim. Quando Foi você gravou especial essa demais. música, quantos anos você tinha, a Perfume? A Perfume, eu acredito que eu estava com 18. 18. 18 por aí. Faz uma capela pra nós, Perfume, relembrando Raiz Coral, interpretação Paloma Posse. Cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma, inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra enchê-lo mais de ti. Nós Pelo estamos no amor de podcast Pergunta Por Que. Isso é um absurdo. Ó, já vou aproveitar para dar um spoiler para Mai e para todos vocês. Eu acho que vocês vão ver um relançamento da Perfume em breve. É sério? Em primeira mão aqui no podcast Pergunta Por Quê. Tá chegando. Absurdo, cara. Que absurdo. Que Pessoal, lindo, cara. eu já estamos caminhando para o nosso final, para o nosso podcast. Mas eu queria fechar o nosso podcast com a última pergunta. Deixou pro final, né? Dois pedidos que eu quero fazer ainda. Quero fazer um pedido. A última pergunta. Fecharmos com o Ed tocando, mesmo com ele dengoso que ele tá. E Paloma cantando mais uma canção e queria fechar. A pergunta polêmica que tem sido ultimamente em todas as plataformas e deixou de estar só no nicho gospel. Virou um caso literalmente da UOL a discussão. Na nossa, a última polêmica é uma cantora que fez uma canção num reality show. E a proposta da música dela é o Evangelho dos Fariseus. A pergunta que eu faço para vocês: uma denúncia? Uma verdade? Um louvor? Como discutir essa situação e essa música? Fala um pouquinho para nós. Fábio Aposão. Fábio. O Ed não começou nenhuma, pastor. Acho que é ele que começou. Eu não me aprofundei nessa música. Pra mim, pastor. O que você diz? Ó, eu não estou falando dela, a música. E uma das coisas que eu queria discutir, eu vi muita gente falando. Eu vou comparar a música que ela fez e tudo que ela cantou com verdade. Não há inverdade na canção. Assim como o rapper não canta em verdade. Quem escutou Racionais MC sabe que não canta uma inverdade, canta verdade. Então estamos no mesmo nicho. Então a gente precisa primeiro deixar claro, ali não é um louvor. Não, com certeza não. E quando a gente supervaloriza isso, quando Mano Brown denuncia algo na periferia, tem o mesmo peso. Sim. Tem o mesmo peso. Porque o rap vem para denunciar, literalmente, o massacre dos negros, dos pobres no meio das comunidades. Sim.
Eu acho que esse foi o propósito, e foi um propósito alcançado de uma certa forma, porque acabou que esse assunto e toda a região lá do Marajó teve muito ênfase, assim, ao ponto de televisões irem fazer reportagem lá, e coisas que não eram novidades, são coisas já que são há muito tempo. Vem falando, né? Exatamente. Só que, de alguma forma, ganhou visibilidade através disso, né? Então, eu acredito que realmente em relação ao louvor, não é louvor. E provavelmente ela tá falando ali de algo que ela convive ali, né? Existem algumas questões, por exemplo, quando ela fala ali de fazer campanha para nós mesmos, né? E aí muitas pessoas falam assim, cara, mas ela estava lá fazendo o quê? Né? Porque ela estava participando de um programa de show. Só que de alguma forma, eu achei até honesto, porque quando ela fala fazemos campanhas para nós mesmos, ela está se incluindo também. Então, assim, de alguma forma a gente tem que pensar sobre a mensagem que ela está levando. Que ela está levando ali, porque de alguma forma nós sempre procuramos benefício próprio, né? E existem muitas questões que não são confortáveis tocar, não é fácil, né, de você, de alguma forma, entrar em alguns assuntos, e o que ela estava fazendo ali foi isso. Então, eu acho que foi válido o que aconteceu pelo fruto que deu. Então, assim, se foi a intenção boa, se é verdade... E o fruto? Qual foi o fruto disso? Se teve muita gente agora correndo atrás das crianças ali que praticamente não tem proteção, então eu acredito que o propósito, de alguma forma, foi cumprido. Mesmo que você não concorde com A ou B, o fruto dela, que foi o propósito que ela fez a música, foi cumprido. Eu acho que o propósito foi cumprido, mas no final das contas nós entramos em um mérito, às vezes, deturpado. Como a igreja está empobrecida de missão. A igreja está empobrecida de missão. Digo, a igreja local. Quando a música vem denunciando que é uma verdade, que acontece na região dela do Marajós, mas só que na rua da minha igreja tem uma comunidade que precisa mais de mim do que Marajós. Então eu tô indo para Marajós quando tem uma comunidade aqui que precisa de mim, que precisa do ministro de louvor e precisa da minha igreja. Então, ela denunciou uma necessidade lá. Só que a necessidade lá não diverge da necessidade da cidade onde você é pastor, da rua onde você está. Então o problema é isso. Nós deveríamos escutar essa canção e dizer bem assim, eu não preciso ir para Marajó. Tem uma Marajó na rua da minha casa. Tem uma Marajó no bairro da minha igreja. Tem tem jovens e crianças. Eu não preciso ir para longe para encontrar crianças violentadas sexualmente, exploradas. Eu tô no terminal de cargas aqui, beirando a Fernão Dias. O terminal de cargas é um dos maiores da América Latina, onde vem caminhoneiros de todo lugar e ficam parados aqui para pegar carga. Se você descer aqui no terminal de cargas, no Jaçanã, Vila Maria, acontece a mesma coisa que acontece no Marajós. Então, é o tipo da coisa. Eu tenho que escutar aquela canção e dizer bem assim, eu não preciso ir para Marajó. Eu preciso tomar vergonha na minha cara, que eu tenho aqui gente precisando de mim, eu preciso ser igreja. Não igreja em cima do púlpito cantando e pregando, mas ser igreja da Marajó, na rua da igreja aonde eu estou estabelecido. Eu preciso entender que George Whitefield dizia que o verdadeiro avivamento não se faz em cima de um púlpito, se faz na sociedade. Então a igreja passou a entender que avivamento se faz em púlpito, mas a verdade do avivamento se faz na sociedade. Fala um pouquinho dessa canção e sobre isso. Para mim, no que eu ouvi dela, eu ouvi trechos dela, eu concordo que ela é uma canção de crítica social. E acho que dentro do que ela viveu, ela como uma porta-voz, acho que foi digno ela ter essa denúncia social, não coloco como louvor. Me espanta essa ofensa de todos os cristãos, como estou ofendido. Não, eu não sou fariseu. Fica esse questionamento. Por que você se ofendeu? E acho que ela veio e machucou tanto, porque ela veio num cenário político atual. E evangélico atual que está muito bagunçado, muito machucado. A gente vê lideranças de denominações evangélicas que se envolveram politicamente de uma forma muito tóxica. Então, e acho que isso mexeu no ego dessas pessoas, e vi uma menina que não tinha um nome falar daquilo que já foi denunciado muitas vezes e levou esse crédito, não sei como Deus quis dar essa visibilidade para ela, tocou na ferida desses grandes líderes evangélicos e que misturaram a política junto com o altar. Bom. Pastor Fábio Apus. Aí você... Bom, pastor, assim, eu concordo tanto com o que a gente está falando aqui, o senhor, né, o Ed, a Paloma,
E primeira coisa que eu também gosto de deixar muito bem claro é o seguinte, né? Tem gente que vestiu o carapuço aí porque serviu, Yes. né? Então, assim, eu também sou dessa opinião, foi uma crítica social, né? Mas eu também não posso desprezar aquilo que a gente disse no início, né? Que antes de qualquer coisa nós somos ministros, né? Agora, eu também acredito que como ministro, a mensagem que Deus confia a você é porque você também carrega a solução para aquilo. Entendeu? Quando uma igreja nasce no coração de Deus e não é aberta, Uau. né? Quando ela nasce no coração de Deus e Deus coloca ela num bairro específico, as pessoas precisam entender que aquele bairro não é porque era a melhor opção de aluguel. Se ela nasceu no coração de Deus, é porque o que aquela igreja carrega é para aquele povo. Vai mudar aquele bairro. Vai mudar aquele bairro. Né? Que é aquela famosa pergunta, né? Se a sua igreja saísse do bairro, qual é o impacto que causaria? Né? Então, a gente precisa entender que é o seguinte: primeiro, esse mundo que nós estamos vivendo hoje, de todo mundo se ofende com muita facilidade. É a geração mimimi, Nutella. Sim, sim. E quando a gente também vai olhar isso daí biblicamente, você se ofender é um negócio complicado, porque quando você se ofende, primeira coisa que para de operar na sua vida é fé. Yes. Né? E aí se fé não funciona, deu tudo errado, né? Então, assim, eu acredito nisso, pastor. Eu acho que eu acredito que o foco realmente foi alcançado, chamou atenção para aquilo, mas eles lá também não podem desprezar algo que é o quê? Se foi Deus que abriu esse lugar e nós estamos aqui, tudo que nós precisamos já está no nascimento. A gente só precisa entender. Por que tem igrejas que não crescem? Uma igreja para crescer, pastor, isso eu tenho aprendido, né? Eu sou um recém-nascido, mas assim, ando com pastores a minha vida inteira. Visão da igreja, doutrina, e o povo erra no terceiro ponto. Visão do pastor local. Qual é a visão? O problema é quando a gente transforma algo que é santo, genuíno e espiritual em uma empresa. É empresa. Então, assim, a visão que Deus deu para o senhor para esse bairro, ela está alcançando do jeito que está alcançando, porque o senhor está sendo fiel àquilo que Deus colocou no seu coração. Quando Deus fizer... o senhor abriu uma igreja no Japão, nem sei se tem, mas chegou lá no Japão, Deus vai te dar uma outra visão para aquele povo, entendeu? Específica para lá. Então, isso que o senhor disse é perfeito. A gente precisa entender. Deus dá uma mensagem, mas como eu falei aqui no começo, né? Deus ele só mostra a sujeira para quem ele deu a vassoura. Yeah. Você está enxergando coisa que eu já coloquei capacidade e ferramenta suficiente para você resolver. Só que as pessoas ficam sempre na posição do quê? Esperar alguém fazer aquilo que, na verdade, é a sua responsabilidade. Então, assim, primeiro, o povo que se defendeu, né? É como disse um escritor uma vez, né? Quando uma dama precisa dizer que é uma dama, é porque ela não é. Uau. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, né? Fui eu que desliguei? Não, né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, pastor. Eu vou me ofender por quê? Se não tem nada a ver comigo esse negócio. Entendeu? A leitura que o senhor fez é perfeita. Eu não preciso ir lá. Mas olha aqui. Na minha rua tem. Exatamente. Então Deus ele vai te comissionar para coisas específicas. Porque a canção serve para um alerta, não para que eu vá até a Ásia Bitínia, como Paulo queria ir. Uhum. A canção serve para me colocar dentro do propósito. Eu preciso ir para Macedônia, onde Deus tem um propósito para mim. Então, ir para Marajó não tem finalidade para mim hoje. Eu não preciso ir para a África para ter finalidade. Eu sou um pastor local de uma igreja local e preciso cumprir minha obra aqui. Sim. E é sobre isso. E o povo que Deus enviou para aquele lugar, aquele povo carrega a ferramenta. Tem a vassoura para lá. Exatamente. O problema é que tem um monte de ministro hoje querendo usar a armadura dos outros. É a geração de Saul. Entendeu? Não, você já tem a ferramenta. Por quê? Porque é espiritual. A não ser que abriram a igreja. E ela não nasceu. Ela não nasceu. É. Se ela foi aberta, ela é literalmente uma empresa ou ela é... É isso aí mesmo. Mas pode falar que é legal, porque tem gente que não tem coragem. A gente tem que tomar esse cuidado, pastor. Uma franquia, né? Uma franquia. É mais fácil ser uma franquia do que ser uma igreja. Porque a igreja carrega o reino. Uma franquia carrega uma missão de lucratividade. A franquia ela vai vender o mesmo produto em todo lugar. Não pode mudar. E se uma igreja carrega o reino é suprido. Suprido, total. No dia que o povo entender que o que Jesus ensinou não foi uma reza, mas foi um modelo de oração, o povo vai tomar vergonha na cara. Que é isso?
Canta um pedacinho de outra canção pra nós e a gente vai chegando pro final. Nosso podcast Pergunta Por Quê. Hoje recebendo gente fera demais. Paloma Posse vai adorar aqui, mais uma canção. Escolhendo o tom com Ed, já tomou seu soro, filho? Toma um gole do soro, o soro, e aí a gente volta e eu vou fechar o nosso podcast fantástico, maravilhoso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso tempo e esse podcast é a Ti. Hashtag Pergunta Porque esse é o podcast mais visualizado e escutado da nação brasileira, pegando fogo hoje nessa bancada top. Fábio Aposan, Ed Olive, Paloma Posse. Que presente eu recebi. Primeiro, quero deixar público minha gratidão a vocês. Estou me sentindo muito lisonjeado e muito agradecido por esse tempo. Eu sei que a agenda de vocês é absurda. A vida de vocês é corrida demais. E obrigado por dar esse privilégio. Não só a mim, a minha equipe, aos meus seguidores, de ouvir o coração de vocês. De ver vocês, de ouvir as opiniões de vocês. E isso vai agregar para a igreja local, para muitos músicos, para muita gente de Deus. E obrigado por vocês serem tão relevantes no que fazem. Amém. Ó, queria terminar dizendo, cada um terá suas considerações e eu queria muito que vocês deixassem suas páginas, suas informações, para que aqueles que estão aí possam seguir, acompanhar e consumir conteúdo saudável, bíblico que vocês oferecem. Fábio, começa com você. Pastor, primeiro, assim, quero agradecer. A oportunidade de estar aqui foi, além de muito, assim, enriquecedor, né? Foi um privilégio, um prazer estar aqui e rever meus amigos, né? E espero que eu tenha feito mais um hoje aqui, né? Que eu vou descobrir isso daqui a um tempo. Mas, assim, pastor, de verdade, até mesmo essa estação onde eu estou vivendo, né? E ver tudo aquilo que Deus está fazendo através das suas mãos, né? E eu sei que não é apenas as suas mãos, mas isso aqui é obra de muitas mãos trabalhando no mesmo propósito. Isso aí tá me inspirando demais para aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Eu, de verdade, assim, entendo que Deus, ele parece até um jargão, né? Mas, assim, eu acredito de todo o meu coração que Deus, ele não une pessoas mesmo, né? Ele une propósitos. Então, pastor, muito obrigado, viu? Muito obrigado. As minhas redes, né? Assim, é até bom, né? De vez em quando falar, porque o povo tá bravo, né? É bom. Mas, assim, é a mesma coisa, é Fábio Aposan para tudo, né? E a gente está lá, quero também deixar um abraço aqui, né, para minha família, né? Eu sempre falo que eu sou casado com a mulher mais linda do Espaço Sideral, né? A Aline Dago, tem meus 3 filhos lá. O estúdio tá bem quietinho aqui porque eles não vieram, né? Porque senão tá bem bagunçado. Né? E a gente também deixar um abraço, né, para a minha família lá da Igreja Verbo da Vida de Cruzeiro. Que hoje você tá pastoreando, que a gente tá pastoreando. Tem sido uma aventura, né? Ao contrário, e a gente sempre rejeitou todas as palavras quando alguém dizia: não, vocês vão morrer, que não sei o que lá, não vai dar certo, essa igreja não vai para frente. Não, realmente a gente tem desfrutado do favor divino naquele lugar. Assumiu a igreja 1 ano e meio atrás com quantas pessoas? Tinha 16 pessoas. E hoje, de forma saudável, nós temos umas 130, eu acredito. Isso é o crescimento e a abundância de Deus. E isso é aquela história, né? O favor divino mesmo, e eu tô procurando fazer aliança com pessoas certas, né? E isso para mim tem sido maravilhoso. De um grande produtor, músico, nunca imaginou estar na frente de uma igreja pastoreando. Não. Só Deus faz. Só Deus. Pastor não se forma.
Pastor nasce. É isso. Deus decidiu formar você para o ministério. Amém. Deus te abençoe. Amém. Ed, Meu pastor. Pastor, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Não só pelo convite, mas porque quanto você nos abençoa no dia a dia, através das ministrações. Para mim e para minha família tem sido um marco na nossa vida ter vindo para cá e tem mudado tudo. Isso tem mudado a perspectiva, todas as coisas. Então, quero te agradecer aqui pessoalmente, tá? E lembrar que, falando do Ed, da função do Ed, tudo isso só foi possível por causa de uma coisa. Quando eu trabalhava com telemarketing, e aí, muitos anos, e aí eu fui mandado embora, e aí nesse momento eu falei, acho que agora é o momento de migrar para música. Só que eu e minha esposa estavam morando no quartinho da minha mãe, a gente não tinha uma casa ainda, não tinha um carro. E eu lembro que eu falei para ela o seguinte, falei, amor, eu posso pegar esse dinheiro agora, e eu posso financiar um carro, pago a entrada e financio o resto, ou eu posso pegar esse dinheiro de repente e dar entrada nas coisas do estúdio. E ela falou para mim, nem pense em carro. Ela falou assim, vai atrás do seu sonho e compra as coisas do estúdio que o resto Deus abençoa com o tempo. Por que eu quero falar isso? Porque a pessoa que a gente escolhe caminhar na nossa vida pode facilitar muito as coisas ou dificultar. Então quero agradecer aqui publicamente a minha esposa por essa atitude e aos meus filhos também, que são a minha maior herança. Queria falar para vocês que estão assistindo a gente, a rede social é uma bênção em vários sentidos, principalmente a tecnologia em relação à comunicação, mas tem algo também que a rede faz muito mal dependendo da nossa perspectiva, que é a comparação. Tem muita gente, pastor, que não começa ou não coloca a sua arte, não coloca o seu dom por se comparar a outras pessoas e fala assim, poxa, eu não canto igual a Paloma, então eu nunca vou lançar nada, porque, mano, a Paloma canta demais. Olha o Fabinho. Então, não caia na cilada da comparação, meus amigos. Muita gente, é normal que se fala assim, olha, Deus ele não precisa da gente, mas eu quero dizer para vocês que Deus ele ama contar com a gente. Uau. Porque nós somos preciosos e você é precioso. Então, se até hoje você tem protelado em fazer algo, saiba que talvez o final desse podcast foi só para você ouvir essa mensagem. Siga firme que Deus vai honrar a sua vida. Paloma Posse. Pastor, para mim é um presente estar aqui. O pastor Adson, que é meu professor, para quem não sabe também. Estou sendo uma bebê ainda na palavra. E eu sou muito grata por ter conhecido o Senhor naquela igreja lá no extremo leste de São Paulo. Mesmo. Tiradentes. Eu ouvi uma pregação sobre Judas, eu só chorei. Foi a pregação mais marcante da minha vida. Somos todos Judas. Foi a pregação mais marcante da minha vida e ler a palavra, estudar a palavra me trouxe um novo nascimento. Então fica aqui a minha gratidão ao Senhor mais uma vez. Me sinto honrada de estar com vocês, porque vocês sabem que eu admiro vocês, amo a família de vocês, respeito muito a história de vocês, aprendo com vocês todas as vezes que a gente senta numa mesa. E compartilhar para você que está assistindo que o que faz esses caras incríveis e pastor grande é a palavra que eles carregam e eles exalam isso em tudo, em sentar numa mesa e exalar a palavra em ações cotidianas, ações ordinárias que falam do extraordinário do Senhor. Então, você que canta, você que é músico, você que tem arte em você, meu incentivo a você, estude a palavra, porque a gente que é artista, a gente fala muito da alma, né? Emoção, sentimento, desejos, anseios, frustrações. Mas no momento que a gente está tão ferido, a gente não tem palavras. E quando você tem a Bíblia, a palavra, certamente você vai ter algum texto para falar primeiro com você. Então você vai ministrar a sua alma. Não cante só a alma, vai faltar palavras. E é isso que me trouxe um novo ânimo para construir o EP. Para quem não sabe também, nas minhas redes, né, todas Paloma Posse, no canal, tem um mini documentário. Yes. E o primeiro episódio a gente fala sobre a construção teológica, a história do EP. Vai lá, então, dar uma conferida para você imergir nessa história com a gente. Estou fazendo uma construção de um novo EP também, no novo projeto. Tudo sendo gerado em experiências na palavra, sendo ministrada e ensinada, cooperando com amigos incríveis. E obrigada, amo vocês, fiquem ligados, Paloma Posse, é um privilégio, amo vocês.
Que bancada top! Chegamos ao final do nosso podcast Pergunta Por Quê. E eu queria falar 3 coisas a você. Número 1, se inscreva no nosso canal. Número 2, deixe o seu like. Número 3, se essa entrevista e esse bate-papo fez sentido pra você, vai no aviãozinho e manda pra alguém, manda pra galera, manda um dos grupos. Certamente esse bate-papo vai nutrir vocês. Deus abençoe e espere para os próximos encontros maravilhosos com grandes convidados. Deus te abençoe. Nunca se esqueça, a Bíblia é a resposta de tudo. Deus te abençoe.